bom dia, meu povo e minha pova. Tudo bom? Gente, vou parar aqui e fazer um sorriso. Aí, pronto. Agora eu tenho que parar fazer sorriso, gente, porque eu não tenho foto de capa, não. Vou ajudar aqui o cinegrafista. Olá, sejam bem-vindos todos vocês. Tudo bom? Bom dia. Gente, hoje eu entrei com 2 minutinhos de antecedência, porque bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Senti só falta, viu, Thaís? Porque eu quero colocar para vocês, ao invés da prece de abertura, uma mensagem de um rapaz. No final da mensagem eu falo o nome dele, que viralizou muito na internet, porque as pessoas chocaram com a informação que ele passou a respeito do nosso amanhã, né? E a gente está bem habituado com as pessoas comuns, digamos assim, vamos pôr a massa, né? Ficar aí assustada com a realidade exposta sobre elas mesmas. Então, a nossa prece da abertura hoje, eu vou colocar essa passagem, essa mensagem desse rapaz. É um homem, na verdade, não é mais um jovenzinho, né? Um rapaz vivido, para que a gente possa ter aí também uma reflexão sobre isso, porque a única coisa que ele falou foi a verdade e todo mundo, para variar, ficou aí, né? Bastante chocado, bastante assustado. Então eu vou tirar aqui o sonzinho. Tá faltando só 1 minuto, né, pra gente começar. Vou colocar aqui no lugar. Ixi, eu tinha deixado marcado, hein? Tecnologia não é muito favorável, por isso que às vezes eu prefiro a tal da magia. Tecnologia não ajuda. Aqui, 9 horas em ponto, eu vou colocar a mensagem para que a gente possa ouvir. Mas quando você morrer, não se preocupa. Não se preocupe com o seu corpo, porque os seus parentes vão cuidar do que for necessário. Vão tirar as suas roupas, vão lavar teu corpo, vão te vestir, vão te tirar de dentro da sua casa primeiro, vão te levar lá para sua nova morada mais tarde. Muitos virão se despedir de você no seu funeral. Alguns vão cancelar os seus compromissos e vão faltar ao trabalho, compromissos, etc, etc, por causa do teu enterro. Embora a maioria deles nunca tenha feito esse tipo de coisa quando você estava vivo. Seus pertences, até aqueles que você não gostava nem de emprestar, vão ser queimados, jogados fora talvez, alguns de um pouco mais de valor. Talvez seja doado, vendido, suas chaves, livros, CDs, malas, sapatos, roupas. Se a sua família for inteligente e solidária, vai doar o que você tem para a caridade, para que possa alguém obter algum benefício com isso. Mas tenha certeza, o mundo não vai parar para chorar por você. A economia vai continuar, em seu trabalho você vai ser substituído por outra pessoa com as mesmas capacidades, ou talvez até melhor. Seus bens irão para os herdeiros, considerando que você vai continuar a ser citado, julgado, questionado sobre todas as pequenas e grandes ações em sua vida. Haverá 3 tipos de luto sobre você. As pessoas que te conheciam apenas pelo valor da face vão dizer: pobre homem, pobre mulher. Seus amigos vão chorar por dias, ou no máximo horas, mas depois voltam ao riso. Aqueles amigos que te encorajavam a pecar vão esquecer de ti o mais rápido possível. Seus animais serão doados, vão se apegar a outros donos e sua lembrança vai ser apagada. Suas fotos por algum tempo vão ficar penduradas numa parede ou sobre algum móvel, mas daqui a pouco serão guardadas, esquecidas em caixas ou no fundo de uma gaveta. Seu sofá, mesa, cadeira preferidos vão ser doados ou usados por outros, ou queimadas. A dor profunda na sua casa dura 1 mês, 2, 3 e tal para alguns. E depois você vai ser adicionado a memórias deles. Então sua história terminou. Terminou para esse mundo, entre as pessoas. Mas a sua história, a sua nova realidade vai começar. E essa realidade, após a morte, é que ficarão coisas para você pensar: beleza, aparência, sobrenome, conforto, crédito, status, posição, conta bancária, casa, carro, profissão, carreira, títulos, diplomas, medalhas, troféus, amigos, lugares, cônjuges, família. Isso tudo você vai pensar, mas lá do outro lado nenhuma dessas coisas vai fazer diferença ou terá tanto valor. Por isso, cuide do seu espírito, da sua vida com a espiritualidade, com Deus, da sua alma. É ela que vai sofrer e sentir dores. Preserve em si a essência do seu espírito bom. Faça o bem agora, perdoe, seja justo, busque Deus e haja sempre com correção. E viva para valer.
Então essa é uma mensagem do Cássio Fernando, que fala nada mais que todas as verdades que a gente precisa ouvir em relação à nossa realidade, né? E embalados nessas palavras tão verdadeiras, tão sábias, que possamos ter consciência, Mestre, da realidade que vivemos. Que possamos ter consciência do verdadeiro mundo real que nos espera. Que possamos plantar as nossas sementes de amor, paz e equilíbrio no coração daqueles que passam por nós e em nossos corações também. Que possamos, Mestre, ter uma visão mais madura de quem realmente somos quando tira de nós os títulos que conquistamos aqui na Terra. Quem sou eu atrás do engenheiro? Quem sou eu atrás da jornalista? Quem sou eu atrás do médico? Quem sou eu atrás do mecânico? Quem sou eu atrás da faxineira? Quem sou eu atrás da cozinheira? Quem sou eu atrás da minha profissão e do título que me foi dado apenas neste planeta? Que possamos nos questionar isso todos os dias e que possamos, Senhor, finalmente nos encontrarmos. Obrigado pela oportunidade do encontro de hoje mais uma vez e que a sua luz se faça presente em nossas vidas hoje e sempre e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá começar? De vez em quando eu tenho que parar assim, tá, gente? Oi, seja bem-vinda! Para poder dar um sorriso para a câmera. Vamos lá começar então a leitura do Evangelho. Olha o meu presente novo! Ganhei presente e meu marca-texto da Cleide. E depois novidades para ela também lá no outro canal. Vamos lá, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A gente está entrando num capítulo novo, né? Que é o capítulo 10. Nós encerramos na semana passada o estudo sobre a cólera. E começando agora, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vamos estudar dentro desse capítulo, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o guerreiro e a trave no olho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, nós vamos estudar perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem e divulgar o mal alheio? É uma pergunta, porém é o título de um dos estudos que nós vamos estar trabalhando aqui, beleza? E começando agora, nós vamos estudar perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus capítulo 5, versículo 7. Segundo parágrafo, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Idem, capítulo 6, versículo de 14 a 15. Parágrafo 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Idem, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Voltando. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza.
O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansitude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com a benevolência, mas com a ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não nisso, não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E que assim seja. Na minha concepção, eu acho que essa parte é uma das partes mais complicadas de se fazer no mundo atual. Eu não digo nem no mundo, porque eu acho que antigamente era fácil. Mas atualmente eu acho muito complicado, porque o ser humano, ele se tornou muito indiferente à dor dos outros. Então, tem pessoas que já conhecendo, né, digamos assim, seu adversário, que eu acho que não é essa palavra a mais correta, conhecendo aquela pessoa a qual ele fere constantemente, ele já sabe que a outra pessoa vai perdoar ele, então ele faz disso um hábito, né? E aí é que entra um comentário que fizeram pra mim uma vez, que eu acho que todo mundo no seu período de despertar, ele dá uma desequilibrada, né? Eu não tô falando que eu já despertei, não, porque eu acho que esse processo de despertar, ele vai demandar aí séculos, né? Mas quando você começa a despertar, você fica meio abobado, porque você fica um pouco perdido, até onde eu posso ir, até que ponto eu posso tolerar, né? Como que funciona isso? E aí me falaram que a apatia, né, você aceitar tudo dos outros, também é um desequilíbrio. Então você tem sim que estar perdoando o seu irmão mediante aos erros que ele comete. Mas cuidado para o seu irmão não fazer disso uma rotina, na certeza que ele tem de que, não dá nada não. Aquilo ali tá acostumada, já acostumou comigo. Cara, ninguém é obrigado a te tolerar. E outra, se você tem consciência de que vai fazer algo para magoar alguém, cara, então já é maldade, né? Uma coisa é você magoar sem consciência. Ai, desculpa, eu não sabia que isso ia te ferir tanto. Desculpa, eu não sabia que estava tão sensível mediante a esse assunto. Agora, quando você sabe que a pessoa não gosta, você sabe que vai magoar alguém, você sabe que vai prejudicar alguém, mesmo que você não conheça e ainda faz, é maldade. Você é uma pessoa egoísta, cruel e muitas vezes orgulhosa. E entra também essa questão do orgulho. Eu perdoo, mas você tem que vir aqui me pedir desculpa de joelho, senão não vou te perdoar, não. Cara, quem é você? Quem é você para exigir que qualquer ser vivo, seja ele uma larva, venha te pedir perdão de joelho? Cara, então você vai ter que se arrastar de joelho daqui até Jerusalém, porque você não tem essa qualidade de ser humano, não. E se você está fazendo essa exigência, prova que a sua capacidade de ser humano é muito abaixo, muito aquém do que a galera ao redor esperava. Porque um ser humano de consciência, uma pessoa equilibrada,
ela não faz esse tipo de exigência. Ela não tem esse tipo de prazer. E quem tem esse tipo de prazer de ver o outro abaixo dele, cara, você tem um distúrbio de caráter que precisa de auxílio profissional. Se você acha que as pessoas têm que estar sempre abaixo, você tem sempre que estar acima e melhor, cara, você precisa de um auxílio profissional, psicológico e emocional. Você está doente. Ai, eu não fico doente. Mais uma prova de que você está doente. Beleza? Então vamos sim aprender a perdoar o próximo. Vamos sim aprender a entender que tá cada um no seu processo evolutivo. E consequentemente, como está cada um nesse processo evolutivo, em algum momento o meu irmão vai me magoar. Sem consciência, ele não percebeu. Ele não viu que ele me magoou, mas ele me magoou. Aí cabe a minha humildade perceber isso. Fala, nossa, ele acho que ele nem percebeu que ele fez isso. Mas não dá nada não, depois nós conversa. Puxa no cantinho, como foi descrito aqui no Evangelho, e fala, olha, aquilo que você fez me magoou, não gostei. Não faz isso mais não, pelo menos comigo. Isso é uma atitude também equilibrada e sensata, como explica o Evangelho, que assim você vai estar conquistando, você vai estar ganhando o seu irmão. Vocês não vão estar criando uma rixa. Agora, se você fala também na frente de todo mundo, ai, pra que você fez isso? Eu não gosto que você faz essas coisas. Isso me machuca, isso me magoa também. Não é uma atitude muito madura. Né? É uma atitude desequilibrada. De uma pessoa tão desequilibrada quanto aquela que te magoou. Então, a gente precisa ter essa noção de atitude e comportamento para fazer esse ciclo. Né? Não me magoa, se você me magoar, eu vou te perdoar 77 vezes, 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Mas, poxa, vamos ter equilíbrio, vamos devagar. Eu não sou um saco de pancadas. E lembrando que a apatia também é um desequilíbrio. Tia, mas em que ponto cabe essa apatia? Vamos citar aí um feminicídio, né? Um homem que ele te conquista, mostra que é um príncipe encantado, e aí depois ele, do casamento ele se transforma, mostra que ele não era o príncipe, ele era o cavalo, né? E começa a te dar coice. Então, tá aí uma circunstância a qual você tem que estar pesando. Fala, não, peraí, a apatia também é desequilíbrio, o perdão em excesso nessa situação que eu tô vai me prejudicar, vai me fazer mal, podendo futuramente, sei lá, causar até uma tragédia, então deixa eu tomar uma atitude. Beleza? Então vamos perdoar o próximo, mas vamos ter coerência também de até onde o próximo pode nos magoar. Que é o equilíbrio, né, minha gente? Onde tem equilíbrio, todos esses argumentos são cabíveis, mas nós precisamos ter equilíbrio em tudo, o que não é fácil. O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando Emancipação da Alma, o capítulo 8, e nós paramos na semana passada na pergunta de número 405, né? E hoje nós vamos começar na pergunta de número 406. O que é emancipação da alma, Etienne? Emancipação da alma é quando a gente dorme e o espírito sai para trabalhar, para viver a vida real, né? Porque a gente fala, ai, você tem que voltar aqui para a vida real. Já ouvi tanto isso. Você tem que voltar aqui para a vida real. Você que tem que ir para a vida real, sair desse mundinho de matéria que você vive aqui e que você acha que é alguma coisa, porque fez faculdade. Então, vamos lá. Pergunta de número 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Atos em que não pensam de maneira alguma? Respondeu a espiritualidade. Que sabes tu sobre os pensamentos dos outros? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo. E nem sempre sabes em que ele pensas. Aliás, frequentemente atribuis a pessoas que conheceis e segundo vossos desejos o que se passou ou que se passa em outras existências. Gente, se vocês tivessem ideia dos lugares para onde muitas pessoas aí que o povo olha e fala, nossa, não é tão iluminado, né? Tão sublime, nossa, fulano, quando morrer vai direto pro céu.
figuras ícones, né, ímpar, que são pegas aí como exemplo, quando emancipa, para onde vai? Eu acho que é por isso que vocês não lembram. É por isso que é apagado, porque senão ia ser difícil. E apesar do comportamento dessas pessoas no plano astral, elas ajudam muita gente aqui, né, a encontrar o próprio caminho. Mas vocês param de achar que quando... Gente, eu tô elétrica de jeito que eu não tomei café, tá? Quero café! Mas hoje eu vou falar muito, não tomei café. Vocês param de achar que quando o espírito emancipa quando dorme, ele vai pro plano astral superior. Tem cacife pra isso, não. É raro. É extremamente raro uma pessoa emancipar e ir para um plano astral superior, ir para uma colônia de luz, uma colônia fazer um trabalho de luz. Ela tem que ser muito evoluída, muito capacitada. 99,9% das pessoas que emancipam, e emancipam mesmo quando dorme, cara, vai para um umbral e faz coisas ali que, se você for contar aqui em cima, nem ela mesma acredita. Não, eu não fiz isso, não. Nunca, você tá doido? Não tá inventando isso. Cara, e faz, rindo, extrapolando, sem limites. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano emancipa, ele não vai pro plano astral superior. Acorda. Você vai para onde a sua vibração te leva. E a sua vibração não é de lá, não. Porque se fosse, não tava aqui no planeta Terra. Pergunta de número 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? E os espíritos responderam, não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar e todos os instantes de repouso que o corpo lhe dá. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. É assim que a sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Pergunta de número 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? E os espíritos respondem, sim, é mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, alguma vez, um fraco eco de um espírito que veio comunicar-se contigo. Pergunta de número 409. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? E os espíritos respondem, estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Pergunta de número 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém essas ideias? E os espíritos respondem, elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante este momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos uma vez que perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Perguntam mais uma vez Allan Kardec e os espíritos respondem. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração no momento. Isso aqui é verdade, tá, gente? Eu tenho essa facilidade de emancipação. Fui muito para o umbral, muitos anos antes de ser convidada, a primeira vez para fazer um trabalho em prol da espiritualidade superior. Muitos anos, primeiro para o umbral, tá? E isso acontece, da gente estar vivenciando situações que para nós, assim, não pode esquecer, e eu faço muito isso, eu fico repetindo,
porque eu, querendo ou não, por mais que eu esteja evoluindo, eu ainda tenho ali um espírito rebeldezinho, né? Meu mentor sempre fala, anota, anota, anota. Eu tenho um caderno que dorme do meu lado, que muitas vezes eu acordo com anotações que eu fiz durante o sono. E eu, muitas vezes, estou lá, né, na emancipação, eu falo, não, eu vou lembrar, não, eu vou lembrar, não, isso eu não vou esquecer, eu vou lembrar. E eu sempre transtorno, porque eu, de fato, esqueço. Gente, atravessa dimensões. Como é que você vai lembrar, Etienne? Acorda pra vida. Mas, quando é necessário, vem na nossa cabeça como um raio, como um relâmpago. Oi, Sam, seja bem-vindo. E aí você até meio que assusta, fala, nossa, caraca, é mesmo. Agora que eu lembrei disso, um mês depois. Então, acontece sim. Nós precisamos aprender a ter essa sensibilidade, né? Da importância do estudo do sonho e de quando a gente acorda, fazer anotações. Vocês vão ver que no futuro tudo vai fazer sentido, você vai entender e pode ser até mesmo uma mensagem para você mesmo, tá bom? Vamos lá finalizar essas duas últimas perguntas, que aí na semana que vem a gente já começa um outro capítulo. Pergunta de número 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Frequentemente, ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência, e é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. A gente volta para a vida real, né, gente? Então, por mais que quando a gente volte aqui para o plano físico, a gente esquece as coisas que ficam na nossa memória, o sentimento a gente guarda, tá? Isso aí eu falo por mim, nem digo que já estudei em algum lugar, porque de fato eu não estudei, mas dentro do que eu vivencio, as minhas memórias, elas... Muitas vezes eu não consigo recordar, mas o sentimento não apaga. Ele não sai daqui de dentro. O que eu senti lá, o que eu vivenciei lá, o sentimento ele fica. Até eu conseguir compreender o que aconteceu. Pergunta de número 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? E os espíritos respondem. Olha aqui, ó, viu? A bocuda falou antes da hora. Sim, porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. E acontece demais, inclusive quem tem essa facilidade está sentindo muito esses últimos tempos, sonhos muito carregados, sonhos, né? Quando volta uma angústia inexplicável. E olha que eu conheço muita gente que tem o hábito da prece, tá? Porque quando a gente fala isso, fala assim, você tá fazendo prece antes de dormir? Você tá fazendo prece na hora que você acorda? Quando você acorda de madrugada, você faz prece? Gente, eu praticamente durmo fazendo prece. E eu conheço pessoas também que estão no mesmo processo. E de fato, não está fácil. O que a gente tem que fazer? Mais prece, né? Mais prece, porque a gente está vivendo realmente um período de transformação, um período de provas e expiações, está se transformando. Então, o fluxo de energia nesse período, ele vai ser mais intenso. E a gente que é mais sensível, a gente vai sentir mesmo. Então, a gente tem uma arma que está na mão de todo mundo, mas que todo mundo tem um certo receio de usar, porque fica assim, ai meu Deus, o povo vai ver que isso aqui é povo que reza. Ai, tem vergonha. É, mas na hora do desespero, você não tem vergonha de gritar, ai meu Deus! Aí você não tem, né? Então vamos pôr a mão na consciência. Se você pegar o hábito de estar fazendo prece, você não vai ter que vivenciar momentos em que você grita, ai meu Deus, socorro! Pelo amor de Deus, me ajuda! Né? Porque a gente está caminhando para esse período, para esse processo. Vamos lá? Hoje eu vou com o meu livrinho puxa-saco, hein? Puxa-saco desse livro. Encerrar que eu já passei 2 minutos. Ah, esqueci. Gente, eu tenho que ficar fazendo assim agora. Porque eu não sou muito espoleta, não dou sorrisos assim, sem ser espontâneo. E aí, na hora de fazer a capa das minhas postagens, não tem foto. Eu fico toda estranha. Eu morro de rir, eu acho engraçado, né? Mas o povo não gosta. O povo não gosta, não. A última eu fiquei assim, ó. Ai, ficou ótimo. Estilo Pantera Negra, né? Mas agora eu tenho que fazer pose. Então vamos lá, Tapa na Cara semanal, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Leitura de número 32,
O mais importante, de André Luiz. Provavelmente você estará atravessando longa faixa de provações em que o ânimo quase que se lhe abate. Crises e problemas apareceram. Entretanto, paz e libertação, esperança e alegria dependem de sua própria atitude. Se veio a colher ofensa ou menosprezo, você mesmo pode ser o perdão e a tolerância, doando aos agressores o passaporte para o conhecimento deles próprios. Se dificuldades lhe contrariaram a expectativa de autorrealização, nesse ou naquele sentido, a sua paciência lhe fará ver os pontos fracos que precisa anular a fim de atingir a concretização dos seus planos em momento mais oportuno. Se alguém lhe impôs decepções, o seu entendimento fraterno observará que isso é uma bênção da vida, imunizando-lhe o espírito contra a aquisição de pesados e amargos compromissos futuros. Se experimenta obstáculos na própria sustentação, o seu devotamento ao trabalho lhe conferirá a melhoria de competência, e a melhoria de competência lhe alterará o nível de compensação e recursos. Se você está doente, é a sua serenidade com a sua cooperação que se fará base essencial de auxílio aos médicos e companheiros que lhe promovem a cura. Se sofre a incompreensão de pessoas queridas, é a sua bondade com o seu desprendimento que se lhe transformará em arrimo para que os entes amados retornem ao seu mundo afetivo. Evite as complicações de rebeldia e inconformidade, ódio e inveja, egoísmo e desespero, que apenas engrossarão o seu somatório de angústia. Mudanças, aflições, anseios, lutas, desilusões e conflitos sempre existiram no caminho da evolução. Por isso mesmo, o mais importante não é aquilo que aconteça, e sim o seu modo de reagir àquilo que te acontece. E que assim seja. A gente tem visto muito essa frase, né? Não é aquilo que te fazem que te prejudica ou que te faz mudar de caminho, mas é a reação que você tem mediante aquilo que te fazem, que diz quem você é, para onde você vai, se você errou, se você acertou, se a pessoa tem razão ou se você tem razão. Então vamos aprender a ter mais maturidade mediante aquilo que os outros fazem para nós. Gente, é mágico isso, né? Complementando aí a nossa leitura do Evangelho, na abertura aleatória do Tapa na Cara semanal. Quando alguém, é o que está dizendo aqui, quando alguém te ofende, te machuca, te magoa, te fere, vocês dois têm algo a aprender. Vocês dois têm algo a aprender. A pessoa que te feriu e você que foi ferida. Então cabe ao mais maduro, ao mais esperto, ao mais inteligente, ao mais evoluído, ter essa visão. Perdoar e ver aonde é que você está errando. E dando a oportunidade dessa pessoa estar te machucando, dessa pessoa estar te magoando. Beleza? E acima de tudo, perdoar. Perdoar, perdoar e perdoar. Para que a gente possa ser perdoado, porque nós também não somos perfeitos. E magoamos pessoas muitas vezes sem nem perceber. Com um simples olhar. Nossa, mas ela é muito sensível, ela é frágil. Sim, você não sabe o que ela está vivendo, o período evolutivo que ela está passando. E pensa, gente, uma coisa que a gente precisa se atentar. Se você já tem consciência do que você está vivendo agora, se você já tem consciência do mundo espiritual, se você já tem consciência da emancipação, da mediunidade, da psicografia, da psicofonia, se você já atua, vamos ter compaixão com aqueles que ainda não têm essa visão. Etienne, não dou conta. Cara, quem é que dá? É por isso que a gente precisa ter compaixão, porque nós já estivemos neste lugar. Nós já fomos pessoas que outras olhavam e falavam, não dou conta não. Não. Cuida você. Então, é a hora da gente retribuir com quem teve paciência de fazer com que a gente chegasse aonde nós estamos agora. Porque foram pessoas pacientes.
Nós não somos perfeitos e nunca fomos fáceis. Em algum momento, nós demos muito trabalho para alguém. Nós fomos vistos e o nariz de alguém torceu e o nosso comportamento incomodou muita gente. Então, vamos respeitar aqueles que ainda estão vivenciando o processo que nós já vivenciamos. Beleza? Vamos lá elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Ciente de que estamos todos no mesmo barco, de que estamos todos no mesmo navio, de que estamos todos no mesmo processo, lutando por um futuro mais limpo, por atitudes mais sublimes, por escolhas mais assertivas, por atitudes, mestres, mais amáveis, por pensamentos mais coletivos, que possamos nos atentar que este mundo é para todos, que cada ato, cada escolha, cada comportamento meu pode influenciar na vida de um irmãozinho, que seja mínima a influência, mas que possamos saber estar sempre, Senhor, andando de acordo com o fluxo das energias do mundo, que nos levam automaticamente em direção ao nosso Mestre, ao nosso irmão, ao nosso Pai Criador. Que possamos sentir todas as forças que vieram nos dar amparo, nos dar auxílio, nos dar suporte para vivenciar esse período de transição. Que possamos receber cada fluido de energia com amor, mas filtrar e absorver apenas aquilo que nos é necessário. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa se estender a todos. Que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima possa cobrir o coração e a mente de todos nós. Que possamos ser um instrumento da paz de Deus. Que possamos ser os mensageiros do amor, da paz e do equilíbrio. Graças te damos todos os dias e gratidão por sermos o que somos, por chegarmos aonde chegamos e por ter ainda um futuro próspero, com muito amor, paz, equilíbrio e aprendizado acima de tudo. Obrigada, Deus, por tudo. E que assim seja. Que assim seja. Meu Deus do céu, o calorão que deu aqui. Será que deu calorão aí também? Vamos lá, gente, pro nosso estudo. Agora meu tempo é contadinho. Meu tempo. Eu tenho que fazer pose. Fazer outra pose? Fazer pose pro meu copo. A medida do amor é amar sem medida. Pronto, fiz pose. Vamos lá, ó. Na semana passada... eu tava lendo aqui, pulei a página. Na semana passada, nós paramos no momento em que Roger estava descobrindo ali a marca da besta, que é a marca dos exilados, né? Que todo mundo acha que é ficção, de filminho de terror. Número 66 é a marca do demônio. Não gosto de falar essa palavra não, tá, gente? Desculpa, só pra você entender. A marca da besta, não sei o que, tal. Não, mas isso é coisa de filme, isso não existe, não. Isso é trem lá da Bíblia, esse trem fantasioso que o povo escreve, né? Aí a gente tem que interpretar, mas isso não quer dizer isso, não quer dizer isso, sim. Tá? Não precisa ser denominado como a marca da besta, mas é uma marca que realmente vai mudar totalmente o curso da vida de quem a possui. E não é conto de ficção científica escrito lá na Bíblia bonitinho, que o povo gosta de ver que é trem científico figurado, é real. Tão é real que nós estamos sendo selecionados neste momento. Quantas mortes inexplicáveis estão acontecendo? Quantas catástrofes naturais? Gente, é a mudança climática que ia acontecer. E, de fato, ela ia acontecer mesmo. Mas não agora, neste período, com tamanha antecipação. E com tamanhas mortes. Olha a quantidade de pessoas que estão morrendo. Não tem um dia, gente. Um dia que você não fica sabendo de uma tragédia. Eu tenho um informante pessoal, né? Meu esposo, apesar de eu não gostar de assistir jornal, né? Não gostar de ver televisão, meu esposo não deixa eu perder. Você viu o terremoto lá em tal lugar? Você viu o vulcão que entrou em erupção? Você viu a enchente lá no Rio de Janeiro? Você viu tanta gente que tá desaparecendo? Você viu? Cara, não. Mas a gente sente. A gente sente e dói. Porque eu não sei você, mas ver uma mãe chorando na televisão, o desaparecimento de um filho, me dá um nó na garganta, porque eu sou mãe. Quem que não se coloca no lugar da pessoa? Eu não consigo ver uma história sem me colocar no local e no lugar da pessoa que está vivenciando isso. Então a gente precisa se atentar também à realidade, às informações que a gente vai passando aí
para frente para poupar certas pessoas. E é isso que a gente vai começar a ler agora. O Roger ficar chocado descobrindo que o símbolo 666 não é simplesmente uma marcazinha de filme de terror, de ficção científica, e que muitas pessoas que estão desencarnando nesse processo já estão desencarnando com essa marca. Ou seja, não tem mais tempo, o planeta Terra não volta, virou joio, vazou, foi exilado, acabou. Ai, como que eu vou saber se eu sou trigo? Vai falar com Deus, porque eu não sei. Aí vai ter que vivenciar lá com o pessoal. E se você não tem a marca, nem na testa, nem na palma da mão direita, já é um passo. Mas eu também nem posso dizer pra você que você vai ser um trigo, não. Beleza? Vamos lá, então, continuar. E Roger, depois de ter vivenciado isso, ter ficado chocado, né? Ele voltou lá na menina que ele tinha visto antes com a marca, foi ver se a menina tinha marca, viu que a menina tinha marca, ficou muito, muito, muito magoado. Depois voltou para falar com os amigos, né? Retornei aos amigos Gaidin e Cristal, abraçaram-me, confortando-me. Dirigi-me então a Hermes e agradeci-lhe por chamar-me a atenção e a razão, devido à minha indiferença inicial à dor alheia. Que indiferença? Quando ele chegou no umbral para fazer esse trabalho, ele viu a reação do Hermes, que viu os irmãozinhos nesse processo que já foram selecionados como joio, e ele se emocionou, ele chorou, né? Ele deixou escapar ali algumas lágrimas, e o Roger virou para ele e falou assim: Hermes, mas por que você tá chorando? Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Eles estão só colhendo o que eles plantaram, você não precisa ficar desse jeito. E aí é a hora que o Hermes mostrou para ele o processo, né, de seleção do joio e do trigo e passou para ele uma mensagem muito importante. Meu irmão, por mais que saibamos que todos aqui estão colhendo o mal que plantaram, jamais devemos esquecer do amor e compaixão que todo o Filho de Deus merece receber, desde os anjos até os escravizados na pátria do mal. Tens razão, Hermes. Mas, a propósito, como estes espíritos saldarão suas dívidas com as suas vítimas se eles serão exilados para outro mundo? A lei de ação e reação, ou o karma, não exige que indenizemos os prejuízos que causamos aos nossos semelhantes? E Hermes, com a atenção de um pai, como uma atenção que o pai dispensa para um filho, disse-me: Roger, o pecador deve para a lei e não para a vítima. Ele irá corrigir as suas faltas e compensando aqueles que junto a ele serão exilados. Os filhos de Deus que ficarem na terra serão ressarcidos pelo mal que sofreram no passado, através do imenso amor do Pai, que vela por todos e não permite nenhuma injustiça no universo, sendo desnecessário ligar a vítima ao algoz, como ocorre em alguns casos. E talvez seja ali até um pouco de bálsamo, né? Porque, olá, seja bem-vindo, Rodrigo. Porque muitas vezes o fluxo de energia dessa pessoa que tem dívida com a vítima, digamos assim, porque vítima nesse planeta não existe, talvez fosse mais doloroso. Então, nesse processo de exílio, alguma outra pessoa que tem o mesmo débito, mas não foi exilado, vai estar ressarcindo, digamos aí, esse karma, esse processo que os dois vivenciaram. Como Hermes disse, quando você prejudica alguém, você deve para a lei divina e não exatamente para a vítima. Então, por exemplo, não gosto muito, mas vamos dar um exemplo de quem vive. Eu tive uma das minhas encarnações, eu tive uma facilidade muito grande de desandar pessoas. O que é desandar, Etienne? Levar pessoas para o caminho errado. Levar pessoas para fazer coisas que elas não precisavam para que eu me beneficiasse. Isso já tem algumas encarnações aí para trás, tá, pessoinhas? E o meu objetivo nessa é trazer de volta a maior quantidade de pessoas possíveis. Ah, mas e aquelas pessoas que você desandou? Muitas delas não querem voltar. E eu não posso deixar de cumprir, de pagar a minha dívida, porque elas não querem voltar. Não, Etienne, você me ensinou isso aqui há 300 anos atrás, eu gostei, vou ficar aqui mesmo. Não quero voltar, não. Beleza, eu te ensinei errado, você não quer voltar comigo? Não, eu tô voltando. Não. Tá ótimo aqui, obrigada. Eu vou voltar. Não, beleza. Alguém mais quer voltar comigo? É esse o processo. Aquele fulano, ele não quer, ele gostou de ficar lá. A dívida dele, ele vai acertar com outra pessoa. A minha dívida também vou poder acertar com outra pessoa. Por quê? Porque eu já quero ir. E eu tô devendo. E eu preciso pagar. E ninguém vai se não pagar.
Então eu deixei muita gente para trás, agora eu tenho que buscar a mesma quantidade de pessoas, pode ser outras diferentes, podem ser as mesmas, mas eu tenho que buscar a mesma quantidade de pessoas e levar de volta. Inclusive é por isso que eu faço esse trabalhinho com vocês, que é um jeito mais fácil do que alcançar pessoas, que é a internet, né? Imagina eu aí na rua processando, gente, vamos ouvir a palavra, gente, não. Então cada um vai pagar o seu débito dentro do que é cabível para ele. Beleza? Seja com a pessoa que deveu, seja com a pessoa que não deveu. Hermes pousou seus olhos nos meus e, ajeitando a tiara negra que prende seus longos cabelos, disse-me com serenidade: continuemos a nossa caminhada. Ainda há mais situações a serem estudadas. Chaim colocou a mão em meu ombro e continuamos a percorrer o grande túnel até, por fim, ouvirmos um grande alarido e vislumbrarmos uma claridade tênue, só que mais intensa que a do corredor. Alguns passos à frente, chegamos ao final das galerias, onde desaguava o córrego sinistro que nos acompanhou durante toda a caminhada. Ali víamos um gigantesco vale com milhares de espíritos padecendo dores atrozes, alguns perambulando e outros deitados em estado de semiconsciência. A visão era dantesca. Ali reuniam-se espíritos com excessivo grau de criminalidade em relação às leis de Deus, criminosos na plena amplitude da palavra, julgados segundo a lei que nos é impossível burlar, a lei de Deus. Havia os assassinos comuns, desde psicopatas até espíritos enrijecidos no ódio e no desejo de destruição. Ali também estavam confinados os assassinos que a lei dos homens não consegue julgar, pois possuem recursos financeiros e inteligência para manipular aqueles que os julgam. Não existem duas medidas diferentes na sábia lei de Deus. Caminhamos em estado de oração por entre as multidões. Mãos eram erguidas pedindo-nos amparo. Alguns espíritos vingativos tentavam nos atacar, mas havia inúmeros soldados do Cristo protegendo as equipes de socorro espiritual. Aí entra a questão da Umbanda que eu falo, né? Que o povo tem muito preconceito com o pessoal da Umbanda. Pessoal da Umbanda que faz esse tipo de trabalho de soldado de proteção. Não pensa vocês que lá no plano astral é tudo luz, tudo paz, não. Existem sim espíritos desequilibrados que atacam, legiões que atacam as cidades. E aí, o que acontece? Eles precisam se defender. Beleza? Continuando. Alguns espíritos vingativos tentavam nos atacar, mas havia inúmeros soldados de Cristo protegendo as equipes de socorro espiritual e evitando a desordem natural em ambientes desequilibrados, onde o mal impera. Hermes e Cristal cessaram a caminhada para conversar com alguns nobres espíritos. Eu e Chaim aproveitamos o momento para estudarmos uma mulher de meia idade que comportava-se como uma rainha em meio às trevas. Vestia-se como uma esfarrapada e mantinha-se suja como uma mendiga, mas acreditava-se superior aos demais. Aproximei-me e procurei o número da besta em sua testa. Ao agachar-me em direção ao seu rosto, ela, percebendo minhas intenções, sobressaltou-se como que impelida por invisível mola. De pé, com o dedo em riste, gritou 1000 vezes impropérios. Gritou 1000 impropérios, condenando-me por não estar de joelhos em frente de sua rainha e por erguer um olhar tão altivo. Eu, que era um reles plebeu. Em seguida, ela olhou para Chaim e perguntou quem era aquele soldado que estava desrespeitando o horário de serviço, estando em minha companhia. Devido às características peculiares de Chaim, ela acreditava-se na presença de um soldado vestindo armadura. Gente, isso aqui é interessante de ver, porque... Ai, que legal. Deixa eu ver. Teve uma solicitação aqui. É bom a gente ver que a nossa mente manda em tudo, tá? Nossa mente, ela manda em tudo. E se você acredita ser rainha, se você acredita que tá lá ainda no seu reino,
você realmente vai ver. Só que a sua realidade não é essa, tá? Aqui é a prova, né? Ela aparecia esfarrapada, suja, cheia de barro, mas acreditava ser uma rainha. Vamos finalizar aqui rapidão, para o nosso culto já passou do limite. Em segundos, Chaim emitiu em seu chakra frontal uma luz azul que anestesiou a antiga rainha. Ela, em instantes, estava dormindo. O amigo de outra galáxia, então, vasculhou o passado daquela mulher através de seu imenso poder mental e disse: essa nossa irmã, após viver uma existência de orgulho e vaidade extremas em vosso mundo, não mais conseguiu recuperar o espírito de humildade e respeito aos semelhantes. Reencarnou como escrava, como mendiga e, finalmente, em uma casta que sofre preconceitos em vosso mundo. Nas 3 oportunidades, não se reencontrou com o espírito crístico. Só lhe resta agora migrar para o planeta exílio. As condições primitivas do novo mundo farão com que ela recupere as virtudes, vibrando-se nos vícios de conduta que lhe embotam o espírito. Gente, tem hora que minha boca trava, desculpa. Então, a gente vai finalizar aqui para vocês verem o quanto é perigoso você acreditar que é algo que você não é, o quanto é perigoso você não ter equilíbrio da sua realidade e para de achar que quando eu morrer tudo bem. Não precisar fazer nada, não, porque quando eu morrer tudo vai vir mesmo na minha cabeça. Eu vou lembrar de tudo. Cara, não. Não é bem assim, não. Se você não tem essa consciência aqui, lá você também não vai ter. Gente, eu recebi uma solicitação, tentei aceitar aqui, infelizmente não consegui. Vamos tentar de novo na semana que vem, tá bom? Vamos chegar junto comigo aqui, eu começo às 9, a gente entra junto se você preferir. Eu só não vou tentar de novo porque realmente eu já encerrei meu tempo, já passei inclusive do meu tempo aí uns 5 minutos, tá bom? Mas eu sou muito grata pela sua participação, quero ouvir o que você tem para me dizer, inclusive aprender com você, que todo mundo com certeza sempre traz uma informação nova. E aí na semana que vem, você solicitando, eu tô aqui à sua disposição, tá bom? Um beijo no seu coração, obrigado por todos vocês que me acompanharam, um beijo no coração de vocês, que agora, graças a Deus, a gente tá aí com uma nova comunidade crescendo, né, e atingindo pessoas que por muitas vezes reclamaram que não tinha a rede social que eu atuava e agora tem a liberdade de estar vendo aí também no YouTube. Gente, obrigada, uma semana abençoada para todos nós e até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, é minha pose. Aí, pronto. Tchau, tchau.